Olá, concurseiro, concurseira. Estamos aqui hoje, meu nome é Patrick, eu sou advogado, um dos sócios da SAF Araújo Advogados. Estamos aqui para inaugurar o nosso estúdio de podcast, onde a gente vai falar sobre muito conteúdo destinado a você, concurseiro. Vamos falar sobre vários concursos, várias etapas de concursos públicos. Vocês sabem, nosso escritório é especializado em demandas envolvendo seleções públicas, então a gente vai falar sobre muita eliminação arbitrária, as medidas que podem ser adotadas. Vamos trazer casos reais aqui de concurseiros que foram injustiçados e que conseguiram reverter a situação através de um recurso administrativo, de uma ação judicial. Então hoje é o primeiro vídeo que a gente faz nesse formato de podcast, e hoje estamos aqui com a doutora Louise, coordenadora jurídica do escritório SAF Araújo, e vamos começar esse papo muito bacana. Não se esqueçam, antes de a gente começar, sempre que precisar, confiem na SAF. Então, Louise, a gente está aqui hoje para falar diretamente para o concurseiro, um novo formato que a gente está trabalhando aqui na SAF Araújo, para a gente falar sobre etapas de concursos públicos. E eu trouxe um tema aqui bacana para a gente começar a debater. É um tema que está muito em voga, a gente está recebendo muito concurseiro, muito candidato e candidata prejudicado nessa etapa, que é o TAF, que são os testes físicos. É uma etapa que, infelizmente, a gente vê muitos problemas acontecendo, e às vezes o candidato ele não sabe que aquele problema ele pode ser revertido, ele não sabe quais as medidas podem ser adotadas. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo dos vídeos, e a gente vai, como eu falei anteriormente, trazer alguns exemplos reais. A gente sabe que, infelizmente, os agentes públicos eles não têm o cuidado que eles deveriam ter nos concursos públicos, né? Eles não têm o mesmo zelo que o candidato tem, que é a vida do cara, que é a vida da menina que está ali dedicando, às vezes passou anos estudando. Eles simplesmente pegam e submetem o candidato a situações que são, em muitos casos, vexatórias. E isso acontece muito nos testes físicos, né, Luiz? Sim, nós como um escritório especializado nesse tipo de demanda, todos os dias nos deparamos com diversos questionamentos dos candidatos, relatando diversas irregularidades que aconteceram, o que torna essa etapa muito temida por eles, né? Porque assim como nas provas objetivas e discursivas, eles também gastam muito tempo preparando, né? Às vezes matriculando numa academia, contratando um personal que já tem habitualidade com os testes que vão ser cobrados no TAF do concurso, uma equipe de corrida, né? Já vem toda aquela bagagem, aquele tempo de treinamento. Então, acaba que é uma etapa que o candidato fica muito receoso, principalmente, né, pelo histórico de irregularidades e ilegalidades que a gente vê acontecendo. E o mais importante, né, eu acho que o princípio que a gente tem que trazer para falar de TAF é a isonomia, que é o principal princípio que a gente tem nos concursos públicos, né? Ele que vai garantir as condições de igualdade, ele que vai garantir que os concursos efetivamente selecionam os melhores candidatos. E o que a gente vê muito acontecendo, né? Inclusive, recentemente, a gente teve o resultado do TAF, da Polícia Penal, aqui de Minas Gerais. E aí a gente recebeu, recentemente, nesse mês mesmo, vários questionamentos, vários candidatos injustiçados nos perguntando o que eles poderiam fazer para reverter essa situação. E, de primeiro plano, a gente tem que entender o que aconteceu. E aí, né, a gente já deixa aqui uma dica para o candidato ficar sempre atento ao avaliador, se ele está avaliando todos os candidatos com o mesmo rigor, Sim. com a mesma... Mesmo critério, com né? o mesmo critério. Porque, às vezes, o candidato, ele sabe que ele está executando ali o movimento de maneira correta, ele está contando na cabeça dele, pô, eu fiz 9 repetições, e o candidato do lado, ele vê ali que está com um pouco de dificuldade, e o avaliador do outro candidato computou todos os pontos. Sim. Então, torna essa etapa muito questionada por ausência de isonomia, por ausência de condições iguais para cada candidato. E acaba ficando muito subjetivo, né, Luiz? Porque, assim, você pega o cara que... Você pega muitos avaliadores com critérios totalmente diferentes. Alguns mais rigorosos, outros bem mais flexíveis. Só que isso não pode ser admitido num concurso público. Os caras fizeram a mesma prova, estão realizando os mesmos testes, passaram pela mesma seleção, e eles não podem... Em um, o cara provavelmente teria todos os movimentos computados, em outro, não. É por isso que entra a importância das filmagens dos TAFs em concursos públicos. A gente passou por problemas recentes em concursos grandes que eles não filmaram ou não disponibilizavam as filmagens para o TAF. A filmagem, o objetivo dela é justamente isso, é você pegar e ter uma forma de comprovar aquela situação. Ter uma forma de mostrar, pô, olha que o excesso de rigor que está tendo no meu caso não teve com outro candidato. E aqui a gente não está discutindo o fato de ter o excesso de rigor.
Porque, de fato, existem carreiras que você precisa ter um rigor grande nos testes físicos. A condição de um policial militar, por exemplo, depende diretamente da sanidade física. Não só da sanidade física, né? Do desempenho físico dele. A questão não é o rigor, a questão é a diferença de critério. Exato. Então, que seja o mesmo critério adotado para todos, né? E também, outra dica que a gente dá para os candidatos, né, além da gente já requerer essas filmagens para poder comprovar tudo isso, das filmagens serem de suma importância, é também procurar constar em ata, né? Qualquer Sim, irregularidade que ele identificar ali na hora, pedir para constar em ata, ou então já fazer ali algum contato com uma testemunha, sim. procurar alguma forma de registrar aquele acontecimento para que no futuro ele possa reclamar o seu direito. Muita gente peca nisso. Às vezes, eu conversei sobre um candidato que estava esperando junto comigo sobre o absurdo que estava acontecendo. Você tem o nome dele, alguma forma da gente conseguir pegar uma declaração, algum termo que ele comprove isso? Não, não pega. Então, para candidato, isso é muito importante. Aconteceu alguma coisa, não só no TAF, em qualquer etapa, que você viu que você foi submetido a uma injustiça, procure meios de comprovar aquilo. Registrando em ata, pegando alguém que tenha presenciado aquela situação. Então a gente vê um outro caso até um pouco fora do TAF, mas assim, às vezes tem alguma discussão sobre horário de chegada, horário de fechamento de portão. Esses dias mesmo a gente estava conversando com um candidato, ele falou, pô, o portão estava previsto para fechar 13 horas, eu cheguei, assim, em cima da hora, mas quando eu fui entrar, era 13h59, era meio-dia e 59. Falei, pô, e aí, como é que você conseguiu, você registrou isso em ata, você teve alguma testemunha, como que você fez? Ah, não sei, você viu se tinha alguma câmera no local que a gente possa solicitar as filmagens? Então, assim, quando acontece alguma situação dessa, o candidato ele tem que estar atento. Porque são pequenos pontos ali que ele pode conseguir reverter a situação na justiça. Outro exemplo muito comum de quebra de isonomia, não só em questão de ausência de critério. O candidato marca, por exemplo, a corrida. E aí vai aquela turma toda para fazer a corrida. E aí tem uma galera que corre 8 horas da manhã e uma galera que corre meio-dia. Exatamente. Pô, isso é um absurdo. A gente vê isso muito acontecendo aqui no escritório, a diferença das condições de execução dos testes, Exato. né? Por exemplo, tem concurso que marca o mesmo horário para todos os candidatos comparecerem. Por exemplo, às 9 horas da manhã. Aí o candidato Joãozinho é chamado para realizar o teste de barra às 9 horas da manhã e você é chamado, né, na ordem lá que eles estipularam para realizar meio-dia. É Sim. justo que o Joãozinho realize os testes 9 horas da manhã, num clima ameno, e você, depois de toda a angústia de ficar esperando, a Às ansiedade, vezes sem poder ir no banheiro, sem poder ir no sem poder tomar banheiro, água. às vezes não levou um alimento ou não tem aonde comprar, e realiza a barra debaixo de um sol forte, um sol rachando, meio-dia. Não tá igual. As condições da realização daquele teste não ficou igual para o Joãozinho e para você. Ele Isso no concurso é um absurdo. um absurdo. Com certeza ele foi beneficiado, né? Sim. Então, realmente, as condições de execução dos testes, elas precisam estar iguais para todos os candidatos. É por isso que a gente sempre fala pro pessoal, sempre que identificar alguma situação dessa, que identifica alguma vantagem diferenciada ou alguma coisa que trouxe algum prejuízo em detrimento de outros candidatos, isso tem que ser ou documentado ou provado de alguma forma. O candidato não pode deixar de buscar pelos direitos dele nessa situação. Porque, assim, é um absurdo. A gente tem caso aqui que a gente já conseguiu êxito, aqui no concurso aqui de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais, de um candidato que chegou de manhã para fazer a prova de corrida, colocaram a turma dele para fazer depois do almoço, e ele foi fazer a prova quase 3 horas da tarde depois de ter acabado de almoçar. Como é que você quer que esse mesmo candidato tenha o mesmo vigor, o mesmo desempenho físico de um cara que fez a prova 9 horas da manhã, 10 horas da manhã? É totalmente diferente. Os critérios são totalmente diferentes. Entendeu? É a mesma coisa de você colocar um cara pra fazer uma redação, um você coloca com uma caneta funcionando, outro você coloca uma caneta falhando. O cara não vai conseguir terminar, porque o critério é diferente. Entendeu? Então, assim, a vantagem, o ponto positivo é que hoje o Poder Judiciário tem se atentado para isso. Sim. E assim, muita gente às vezes não sabe que o TAF ele pode ser questionado nesse tipo de situação. Em alguns casos, porque os candidatos não buscam meios de prova, né? Então, são esses pontos que a gente alertou de sempre procurar uma testemunha, constar em ata. Em outros casos, porque o próprio candidato ele não sabe que ele pode postular aquilo. Ele não sabe que ele pode pedir as filmagens de juiz, por exemplo. Pô, pedir as filmagens, pô, já que tá na dúvida, submete as filmagens ao educador físico para que ele possa avaliar se realmente houve o cumprimento do exercício corretamente, se o movimento foi realizado da forma certa. Então, assim, são pontos que a gente vê acontecendo no TAF que deixam a gente muito preocupados. Porque, assim, quando a gente fala em concurso público, a gente fala isso em diversos momentos, a gente não tá falando uma prova, um concurso temporário, não, para a vida do cara. É a vida da família do cara. Como a gente falou no começo, ele
Se dedica meses, até mesmo antes de sair o edital, ele já está treinando, ele já está se preocupando com o TAF, e ele já tirou um peso das costas muito grande da prova de conhecimento. Então, assim, é uma matéria enorme, um conteúdo programático imenso, que exige muito da memória do candidato. Então, quando ele chega no TAF, ele já superou aquela etapa. Então, ele precisa ficar a tempo para que ele não jogue todo o seu esforço no lixo, né, nessa etapa, que, embora seja muito temida, embora tenha essas questões de quebra de isonomia, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. A gente tem meios de buscar essas soluções por meio das filmagens, por meio das testemunhas. E, recentemente, né, nesses últimos concursos, principalmente pós-pandemia, a gente viu uma difusão maior das informações em relação a isso. A gente teve um caso curioso, que foi o uso das máscaras. Sim, No mesmo concurso, em alguns lugares de aplicação, eles cobravam que o candidato usasse a máscara, em outros não. sim. Então, assim, isso repercutiu pra caramba. A gente saiu em grandes jornais de circulação, porque, assim, como assim um concurso a nível federal, um candidato realiza uma corrida com máscara e o outro sem máscara? Sim, é Sim, impossível, né? E a gente teve aqui no escritório várias ações desse tipo, né? Demonstrando que não tem o que falar, não tem como competir. sim. Não, e outro ponto também, dentro dessa questão de TAF, que a gente vê acontecendo muito, são condições inapropriadas para realizar a prova. Então a gente já pegou o caso de candidato que chegou para fazer a barra estava enferrujada. Então no que ele apoiou a mão, a barra enferrujada, ela começou a machucar. Ele não conseguiu desempenhar o movimento da mesma forma. A gente já pegou o caso de candidato, para quem não sabe, a Luísa é atleta. Pegou candidato que foi fazer a prova de corrida e a pista tava com bolha, Chovendo. chovendo. Como é que você quer que o candidato ele tenha um alto desempenho nessa condição? Pô, nós temos um caso aqui, esse é foda. O cara que foi fazer o Shuttle Run, que é um dia de habilidade, né? Aquele que você tem que correr. E eles colocaram ele numa parte da pista, justamente com essas bolhas, mas que era totalmente escorregadia. O cara escorregou na hora da prova, é lógico, a pista não estava apropriada, pô. Tanto que no processo nós juntamos vários vídeos dele fazendo. A vantagem é que esse candidato ele foi safo, porque o irmão dele já tinha passado por uma situação semelhante. Nas semanas próximas ao teste, ele fez vários vídeos dele fazendo o Shuttle Run com o cronômetro. Então isso ajudou no processo. Além das testemunhas, além da filmagem do local no dia, que conseguiu comprovar. Mas assim, pô, o candidato conseguia realizar o teste normal. Por que no dia não deu certo? Porque ele escorregou. Porque o local da prova não estava apropriado. E um ponto curioso, acho que foi no concurso de oficial do Bombeiros. Acho que foi. E assim, quem estava fazendo naquele local foram aproximadamente 22 candidatos. 7 escorregaram. Como é que você vai falar que tá tendo critério numa etapa dessa? Então, você pega, por exemplo, outro ponto. O local que o candidato tá na pista. Quem tá correndo na primeira raia, corre uma distância diferente de quem tá correndo na última raia. Isso é questão, sim, objetiva que a gente tem que considerar. Então, ou então o candidato chega para correr na pista, eles colocam 30 candidatos para correr de uma vez. Então, o candidato, para conseguir chegar na frente, ele tem que ultrapassar outras pessoas, fazer desvio de rota, o que gera um cansaço maior, o que gera um desgaste maior. Então, assim, são pontos que são bem complicados. Infelizmente, isso acontece muito em TAF de concurso público, mas é como eu falei, a boa notícia é que o candidato que passa por essa situação, ele pode estar buscando direito, né, Luiz? Pode sim. O Poder Judiciário ele deve ser acionado sempre que o candidato se sentir injustiçado. Ele deve buscar os seus direitos, né? Não é justo ele ver todo o seu esforço ali cair por terra. E como que ele pode, né? Muitos candidatos têm dúvida, tá, mas como é que eu posso fazer isso? Nos processos judiciais, a gente faz um pedido liminar para que o candidato ele não precise aguardar todo o trâmite do processo, né? Até o trânsito em julgado. Nesse pedido liminar, se preenchidos os requisitos, ele volta a participar das próximas etapas. Então, já é um ponto para ele ficar mais Sim, tranquilo, né? Porque sim, ele não vai, né? Não perdeu as chances sim, dele, né? Ele vai conseguir voltar e realizar as etapas normalmente até a gente conseguir comprovar tudo no processo. E também a gente faz, né, especialmente no TAF, a gente faz o pedido das filmagens, da exibição das filmagens, para demonstrar tudo aquilo que a gente alegou, para demonstrar outros candidatos também, né? Falar, olha, o candidato, se você puxar num dia não estava chovendo. No dia sim, do nosso autor aqui, do nosso candidato, estava caindo um toró. Então, assim, já quebrou ali a primeira objeção. Não teve isonomia, o ato deve ser anulado, sim, né? sim. E além disso, além dessa questão das filmagens, a gente pode pedir uma perícia técnica, então um educador físico para analisar as filmagens do cara, para ver se ele fez ou não o movimento. Isso tudo a gente fala no prisma do judicial, mas a gente não esquecendo que antes do judicial ainda tem um recurso administrativo, que é importante.
E muita gente, às vezes, negligencia. Recurso administrativo é o momento que você pode solicitar as filmagens para a administração pública, e se eles recusarem a fornecer, isso viola a ampla defesa, que é um postulado constitucional. Recurso administrativo é o momento que você dá a oportunidade para a administração pública rever o ato dela. Então, assim, muita gente às vezes, não tem como, não entra com recurso administrativo porque não dá certo. Pô, tem vários casos de deferimento. Quem consegue é porque tentou. O recurso administrativo ele é importante, inclusive para ação judicial, para mostrar que você já questionou aqueles pontos anteriormente. Exato. Então, assim, pode falar. Muitos juízes, inclusive, questionam a gente no início do processo, né? Pede para juntar o recurso administrativo, pergunta, né, se o candidato teve ali a boa vontade, a boa fé, diante de acionar o judiciário, tentar resolver a situação pelas vias administrativas. É realmente muito importante. Importante também que esse recurso ele seja confeccionado por um profissional com técnica, porque por mais difícil que pareça, acontece, pode encurtar ali o seu caminho. Sim, Você não vai sem precisar dúvida. passar por todo o desgaste do judiciário, enfim. Já Sim, pode ser um avanço, né? sim. E você tocou num ponto importante. Quem passa por essa situação não deve pegar uma coisa tão importante igual a gente falou que é um concurso público, que às vezes a vida do cara depende disso. Eu tô falando muito cara aqui, mas quando eu falo cara, eu tô falando do concurseiro e da concurseira. Só uma expressão, porque a gente sabe que tem muita guerreira também que batalha pra caramba, que se dedica pra caramba, que estuda pra caramba, que se prepara demais pra chegar lá na frente sem injustiçada. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, sobre questão de igualdade de gênero em concurso público, que a gente tá vendo acontecendo muito com mulher, e às vezes a exigência do cargo é o mesmo, mas eles reservam um percentual mínimo para mulher, a maioria para homem, o que não tem uma justificativa razoável. Então, assim, quando eu falo cara, eu tô englobando tanto o candidato quanto a candidata. Então, assim, são situações bem complicadas, mas que é como a gente falou, o Poder Judiciário tá aí e é importante o auxílio de um especialista. A gente tem vários vídeos aqui no canal do YouTube que a gente fala isso, é como comparar com a medicina, mas é um pouco um paralelo com isso. Quando você pega uma coisa importante, você quer que uma pessoa que saiba mexer cuide daquilo. Pô, você acabou de comprar o carro dos seus sonhos. Você comprou uma BMW de 100 mil reais. Você vai levar no mecânico do seu bairro? Não, pô. Entendeu? É o mesmo paralelo que a gente faz com o médico. Você tá com o joelho machucado, você precisa de um tratamento ortopédico, você vai procurar um cardiologista? Não, pô, você quer o cara que sabe te tratar. Quando a gente fala de suporte em concurso público, é a mesma coisa. Quanto maior a técnica de quem tá auxiliando o candidato, maior a chance dele conseguir o êxito. E não adianta falar o contrário, é verdade. Entendeu? Exatamente. É um profissional que respira aquilo ali, que está todos os dias tendo contato com os candidatos na mesma situação. Sim. Já teve processo de quase todos os temas, já tem ali a habitualidade com várias situações, pode inclusive ser a situação daquele candidato. Então, ele já tem aquela experiência, ele já passou por isso vários dias, várias vezes, em Sim. vários processos. Então, assim, é uma forma mesmo de resguardar o próprio candidato, né? Dele Sim. confiar o sonho dele, as últimas fichas ali que ele está apostando em alguém que realmente tenha competência, que tenha conhecimento, que vivencie aquilo todos os dias, esteja engajado, esteja empenhado em devolver o sonho dele, comprometido, né? De Sim. prestar, a gente não pode nunca prometer ali que vai dar certo, falar, não, contrata um escritório especializado que é certo, é certeza, você vai voltar, a gente não pode, né? Nós somos uma atividade meio, a gente depende de um juiz. Mas o que um escritório especializado e o que nós fazemos é um trabalho de excelência, é cuidar do processo com muito carinho, com muita atenção, com Sim. muita técnica, Sim. Sim. para fazer tudo possível, né, o nosso trabalho bem feito para retornar aquele candidato. Mas realmente o veredito final fica com o juiz. É isso aí, mas pode ajudar a encurtar o caminho, né? Exatamente. Pessoal, falamos aqui hoje brevemente sobre o TAF em concursos públicos. A gente, como a gente falou, a gente vai adotar esse formato de podcast para falar sobre várias etapas de concursos públicos. Então a gente vai ter conteúdos semelhantes falando sobre exames médicos, exames psicológicos, questões, prova discursiva, investigação social. Vamos falar sobre a questão que eu falei anteriormente de igualdade nos concursos, nas seleções, principalmente nos concursos das carreiras policiais. Então vamos falar sobre vários temas relacionados a concursos públicos. É um primeiro vídeo justamente para a gente ver o interesse de vocês que estão nos acompanhando, se vocês vão gostar do conteúdo nesse formato, se vai ser bacana. Eu gosto bastante desse formato, acredito que vocês vão gostar também. E a gente ainda tem muita coisa para falar aqui para a gente dar continuidade, para a gente ajudar você, concurseiro, você, concurseira, a alcançar o seu sonho. Mesmo que você não tenha sido eliminado em nenhuma etapa, você pelo menos saber o que você pode fazer em caso de uma injustiça, para você se preparar, vai ser muito importante para sua trajetória, para sua caminhada, para poder alcançar o seu sonho de ocupar um cargo público.
tá bom? Então seguimos à disposição, nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo concurseiro, com sua amiga concurseira. Se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, a gente tem muito conteúdo voltado para candidatos e candidatas de concursos públicos. Não se esqueça, precisando, confiem sempre na SAF. Grande abraço, pessoal!